Oi, eu sou a Cat do Paixão Literária e chegou um dos momentos mais aguardados no ano, onde a gente reúne as nossas melhores e piores leituras, fazendo toda uma retrospectiva. E nesse vídeo eu vim falar pra vocês quais que foram as minhas maiores decepções de 2023. Bom, antes de eu começar a falar sobre esses livrinhos da minha lista que eu separei pra conversar com vocês, já se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Semana que vem sai a lista dos meus melhores livros desse ano. Deixa um joinha caso você goste desse tipo de conteúdo. E aqui na descrição a gente tem nosso link da Amazon e você pode comprar qualquer um desses livros ou qualquer outro e você vai estar ajudando demais o canal a crescer. Bom, agora sim, mas também antes de eu começar a falar sobre essa listinha, coisas muito básicas, mas que eu acho importante serem ditas a leitura é uma coisa muito pessoal, não tem problema nenhum você ter amado qualquer um desses livros que eu vou falar pra vocês. Foram livros que eles me decepcionaram, tá? Por sinal, não são os livros que eu dei as menores notas. Teve livros que eu dei notas tão baixas quanto esses ou até inferiores, só que como eu não tinha uma expectativa muito grande, eles acabaram não entrando nesse vídeo aqui. Esse vídeo, apesar do título ser os piores livros de 2023, na verdade foram decepções literárias porque eu tinha expectativas muito grandes em cima desse livro. Mas, aquilo que eu tava falando, se você amou essa história, não tem problema nenhum e não tem motivo nenhum pra jogar hate aqui nos comentários. Beleza? Falado isso, uma última coisa é que esses livros não estão em ordem de melhor pra pior ou de pior pra menos pior ou qualquer outra coisa do tipo. Na verdade, tá na ordem que eu li esses livros aqui. Tirando o último, mas que o último é uma situação à parte que a gente conversa quando eu chegar nesse livrinho. Bom, o primeiro livro que eu tenho pra conversar com vocês, que foi a minha primeira decepção do ano, é Síndrome da Boa Garota. Esse livro, ele é um livro que eu tinha expectativas, mas que eu tava com um pezinho atrás já em relação a ele, porque ele é de uma autora que eu já li outro livro há anos atrás, que ela é bem conhecidinha por sinal. Eu estou falando da série O Acordo. Essa série, ela acabou ficando super famosinha nas bookheads nos últimos anos. Eu li O Acordo antes de se tornar hypado, e assim, eu não detestei o livro, mas eu não curti muito, sabe? E nos últimos anos, quando ele entrou assim no hype, eu sinceramente não entendia muito bem o porquê que ele era tão hypado. Apesar de que eu gosto desse tipo de histórias, esse daqui acabou não funcionando pra mim. Mas quando saiu Síndrome da Boa Garota, eu vi a sinopse, eu achei interessante. Eu vi essa capa que é a coisa mais lindinha do mundo e decidi dar uma segunda chance pra autora. Mas esse livro me provou que definitivamente essa autora não funciona pra mim. Eu achei a história chata, eu achei a história maçante, cansativa. E eu achei uma história muito clichê. Os clichês não tão positivos, sabe? Clichês que parecem que era, sei lá, de 10 anos atrás e, enfim, que não funcionam mais tão bem pra hoje em dia. Enfim, esse livro infelizmente acabou não funcionando pra mim. Foi, eu acho que a minha primeira decepção do ano. A minha segunda decepção, essa foi uma decepção assim, ó, quebrei a cara com esse livro, eu fiquei muito chateada, porque se você viu o meu vídeo de Black Friday do ano passado, este livro estava neste vídeo. Eu estou falando de A Garota Mais Solitária do Universo. Eu comprei esse livro na Black Friday do ano passado, e eu falo que eu quebrei a cara porque a minha compra da Black Friday é sempre muito bem pensada. Por sinal, um dos últimos vídeos que saiu aqui no canal foi o unboxing da Black Friday desse ano, tá? Mas, voltando, eu faço as minhas compras muito bem pensadas e eu dificilmente compro um livro por impulso ou algo do tipo. Então, assim, eu tinha muitas expectativas pra esse livro, porque eu tinha lido a sinopse e a sinopse era muito legal. Mas o meu maior problema com esse livro é que, apesar de a gente ter uma protagonista que ela vai ser um pouco mais jovem, e a gente já sabe isso desde o começo do nosso livro, eu acho que, sinceramente, a autora não soube escrever essa personagem. Porque a gente tem, em alguns momentos, algumas atitudes super maduras dessa personagem e outros momentos, atitudes super infantis, mais infantis do que a idade que essa personagem tem. Então, assim, é um contraste tão grande que parece tão discrepante que
não sei, eu não conseguia acreditar que aquela personagem existia, digamos assim. Acabei não sendo convencida durante a história, não gostei do plot do livro. E esse livro, apesar de que ele já tem uma nota um pouco mais baixa no Scooby, eu achei que eu poderia acabar gostando, porque acontece. Às vezes a gente tem alguns livros que a nota do Scooby não é tão alta, mas que acaba sendo queridinho pra gente. Ele era um livro fininho, ele tinha uma diagramação boa. Eu achei que eu ia acabar gostando e me apaixonando por essa história. Apesar de ser um livro fino, eu acabei levando muito mais tempo do que eu esperava pra ler este livro e infelizmente entrou nas minhas decepções do ano. Agora sim, a gente entra no que eu acho que foi a minha maior decepção desse ano. Eu tô muito chateada de ter que colocar esse livro nessa lista. Eu tô muito chateada de ter que colocar esse livro na minha lista. Por sinal, eu até achei que eu tinha lido esse livro ano passado. Eu tenho tão poucas memórias positivas com esse livro que eu achei que eu tinha colocado ele, que eu tinha lido ali ano passado, já tinha ficado na minha lista do ano passado. Eu estou falando de Em Outra Vida, Talvez, da Taylor Jenkins Reid. Eu já li 5 livros da autora, eu gostei da maioria deles. Tem um livro dela que é um dos meus favoritos da vida, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Gosto bastante de Daisy Jones and the Six também, não é amor da minha vida, mas eu gosto bastante também. Mas assim, quando eu fui ler Em Outra Vida Talvez, dela, da mesma autora, infelizmente esse livro não funcionou pra mim. Eu entendo a mensagem que esse livro tentou trazer, mas ele não conseguiu conversar comigo, sabe? Eu tinha uma expectativa muito grande em cima dessa história. É uma história que tem ali uma mensagem muito interessante. É um livro que ele vai remeter, por exemplo, à Biblioteca da Meia-Noite. Por sinal, pra mim, eu acho que as mensagens dos dois livros é muito parecida, mas pra mim, pelo menos, eu sei que nem todo mundo gosta de A Biblioteca da Meia-Noite, mas pelo menos pra mim, o que a Biblioteca da Meia-Noite conseguiu fazer, Em Outra Vida talvez não rolou. Não consegui me apegar à história, achei os personagens chatos, cansativos, achei o livro maçante, eu não consegui gostar da história. Eu só consegui achar o livro chato e cansativo e nada mais do que isso. E, obviamente, foi muito triste, porque, primeiro, por ser um livro da Taylor, segundo, por ter uma mensagem que eu gosto muito, que nem sempre é tão fácil a gente achar nesses livros, esse tipo de mensagem aqui, e também porque essa capa é maravilhosa. Pra mim, é uma das capas mais lindas que a gente tem da Taylor. Enfim, pode parecer uma coisa superficial, mas eu achei maravilhosa essa capa. Então, minhas expectativas estavam, por todos esses motivos, estavam lá em cima e infelizmente não rolou mesmo comigo. Esse foi um livro da Taylor que, essa é a palavra, não funcionou pra mim. Bom, o quarto livro dessa lista é um livro super queridinho. É um livro que, quando ele foi lançado, assim, eu vi gente falando horrores sobre esse livro, como ele era maravilhoso, como ele era emocionante, como as pessoas choraram lendo esse livro. E assim, eu li e eu fiquei pensando, o que tem de errado comigo? Não é possível, porque tanta gente falou tão bem dessa história e eu fui ler e eu não senti nada. Eu achei chato também. Aí depois disso, eu fui dar uma olhada na nota que ele tem no Scooby e depois eu vi muita gente falando, pensando mais ou menos as mesmas coisas que eu sobre esse livro, que é Antes que o Café Esfrie. Gente, o que rolou? Assim, porque ele é um livro realmente que foi muito hypado na época do lançamento dele. Depois que começaram algumas pessoas a não falar tão bem dessa história, eu tenho vários problemas com esse livro. O primeiro problema, mas que é uma coisa muito pessoal minha, eu tenho dificuldade com escritas de autores asiáticos. Eu geralmente sinto um distanciamento muito grande da história. Isso geralmente faz com que eu demore um pouco mais pra me apegar aos personagens. Eu já sei que eu tenho essa questão, mas eu já li outros livros de autores asiáticos que acabaram entrando nos meus livros favoritos, enfim. Então, apesar de ser uma dificuldade, não é uma coisa que me impede de ler livros desse tipo. Mas, assim, o livro ele é vendido como se fosse histórias de pessoas que vão voltar no passado e vão encontrar pessoas que talvez não estão mais na vida delas ou algo do tipo. Mas, na minha opinião, esse livro é muito mais sobre as pessoas que trabalham naquela cafeteria, porque tudo isso se passa numa cafeteria, do que realmente sobre as histórias emocionantes de pessoas que nunca mais vão ver seus parentes, porque ou já morreram, ou porque não estão mais juntos, enfim. Eu acabei tendo uma expectativa de que eu ia muito ver essas histórias, e o livro ele acaba indo para um outro caminho, ele acaba focando muito mais na vida, no cotidiano das pessoas que trabalham naquela cafeteria do que
realmente nas histórias em si. E isso fez com que, pra mim, o livro se tornasse meio cansativo, porque, sinceramente, não era aquilo que eu tava esperando, sabe? Então, assim, eu acabei não conseguindo me emocionar o suficiente com as histórias. Enfim, esse livro foi aquele tipo de livro que eu terminei e pensei, será que tem alguma coisa de errado comigo? Porque todo mundo ama esse livro. Aí depois eu descobri que nem todo mundo ama. Mas enfim, foi um livro que eu achei que eu ia gostar. Ele tinha tudo pra eu gostar. A sinopse, assim, era muito a minha cara, mas também não rolou. O quinto livro dessa lista, esse é um livro complicado de eu falar pra vocês, tá? Primeiro Último Beijo, com essa capa super bonitinha. A sinopse, ela é super interessante. Aqui a gente vai conhecer uma mulher que ela tá, digamos que, empacotando as coisas dela, e ela vai começar a relembrar de vários momentos que ela passou com uma pessoa, e ela vai relembrar todos os primeiros, últimos beijos, enfim. Depois da primeira briga, o primeiro beijo depois que eles se conheceram, e assim por diante. E assim, historinha de amor bonitinha pra chorar, enfim. Livro muito cansativo. Meu Deus do céu. Ele não é um livro muito curto. Eu acho que a autora poderia ter cortado a metade daquela história. Achei muito cansativo. E assim, eu dei uma nota bem baixa pra esse livro, tá? Eu li ele, eu acho que mais ou menos no meio do ano, acho que um pouco antes até do meio do ano. E assim, gente, eu não lembro praticamente nada. Nada. Eu lembro bem pouco, eu tenho bem poucos, assim, memórias desse livro. Eu lembro que eu não gostei. Eu lembro que eu terminei o livro realmente não gostando do livro. Não foi nem uma questão de decepção, eu só não gostei da história. O livro, ele tenta fazer você acreditar numa coisa, mas que meio que você imagina que não vai ser aquilo, sabe? É como se o livro estivesse tentando fazer você acreditar numa coisa que claramente você não vai acreditar que é aquilo, sabe? Principalmente quem lê bastante, imagina que o livro vai acabar seguindo por um outro caminho, ele realmente segue por outro caminho, mas nem o plot, nem nada foi suficiente pra eu me apegar aos personagens e eu acabar dando uma nota mais alta pra ele. Então, assim, o pior pra mim em relação a esse livro é que era um livro que, desde que eu vi a sinopse há vários anos atrás, eu tinha achado muito interessante, tinha colocado na minha lista, fui ler e, infelizmente, acabei não gostando mesmo dessa história e... Enfim, fiquei triste. O meu sexto livro dessa lista, eu não vou falar muito sobre ele, porque tem resenha aqui no canal, é uma resenha relativamente recente. Foi um livro que eu recebi recentemente. Esse até tá na minha estante, mas tô com preguiça de pegar, que é O Mestre dos Jeans. Ai, gente, é um livro que podia ser tanta coisa e, na minha opinião, ele entregou tão pouco do que eu tava esperando, do que eu gostaria de ver numa história desse tipo, principalmente levando em consideração a sinopse, levando em consideração a capa, que é belíssima, por sinal. Como eu disse, eu não vou falar muito sobre, porque tem um vídeo inteiro de eu falando as coisas que eu acabei não curtindo tanto nesse livro. Eu tinha expectativas, porque aqui a gente vai ter Cairo, meio futurista, meio estilo steampunk, a gente vai ter uma investigação. Então, assim, tinha muita coisa pra ser um livro bom, mas que infelizmente também não funcionou pra mim. Sétimo livro dessa lista, outro livro que eu também vou falar bem por cima, porque também temos resenha aqui no canal, que é Antes de Virarmos Estranhos. Esse livro, o meu maior problema é que aqui a gente vai ter um casal que eles se conheceram na época de faculdade, eles tiveram uma paixão muito forte, acabaram se separando por N motivos, e anos depois eles vão acabar se reencontrando e eles vão tentar descobrir se ainda existe aquela paixão. Qual que é o meu problema em relação a esse livro? Meu problema é que a gente vai ter a maior parte da nossa história, na verdade, se passando com eles adolescente. A maior parte do nosso livro, na verdade, se passa com eles adolescente. E se você ler a sinopse, se você ver a capa, enfim, dá a entender que é um livro de um romance um pouco mais adulto, e na verdade não é. Porque mais da metade do livro a gente tem eles sendo adolescentes. E o pior é que quando a gente volta pro presente, né, eles já sendo adultos, e parece que eles têm as mesmas atitudes imaturas e inconsequentes de que eles teriam quando eles eram adolescentes. Eu não consegui perceber nenhuma melhoria nesses personagens. Eles passam anos separados, se eu não me engano, mais de 10 anos, ou quase isso, e parece que eles não mudaram nada, eles continuam sendo pessoas
que não conversam, pessoas inconsequentes, imaturas, e o maior problema do relacionamento deles quando eles eram mais novos claramente era a falta de conversa entre eles. E assim, volta pro presente, parece que é a mesma coisa, parece que não mudou nada, e esse livro acabou entrando pras minhas decepções. Esse, na verdade, foi a minha última decepção que eu tive esse ano. Geralmente eu faço uma lista de 10 livros, esse ano eu fiz uma lista de 7 livros pra vocês, porque apesar de eu ter lido muita coisa, a maior parte das coisas que eu li ficaram ali na média. Foram poucos livros que foram excepcionais, e também tiveram poucos livros que realmente foram decepções pra mim. Eu falei que tinha mais um último livro. Realmente na verdade, não é o livro que entra nessa lista, por isso que eu deixei ele à parte, é o final dessa história, tá? Também é outro livro que tem resenha aqui no canal pra vocês, que é Um Verão em Paris. Estava com grandes expectativas desse livro, não exatamente pela história, e sim porque eu ia viajar pra lá pouco tempo depois, então eu queria muito ler livros que passassem em Paris, livros que tivessem essa temática pra... eu já ia entrando no clima, e esse livro ele tem uma ambientação muito gostosa de Paris. A gente vai ter personagens muito legais, é uma história muito legal, mas o final, pra mim, estragou completamente a experiência desse livro. Eu acho que são poucos os livros que eu li, que eu me recordo ao longo da minha vida, onde o final tenha feito com que eu baixasse tanto a nota de um livro. E isso aconteceu. A experiência do livro foi boa, a experiência como um todo é válida, mas o final, pra mim, faz com que muita coisa do nosso livro seja deixada de lado. Porque várias das atitudes que a nossa personagem tem, várias questões que a nossa personagem pensa ao longo do livro, várias mudanças que ela tem, são basicamente jogadas no lixo com o final dessa história. Então, assim, o livro em si é muito legal. A gente vai ter duas personagens que vão estar tentando repensar a vida delas, fazendo uma viagem pra Paris, por alguns motivos, enfim. E assim, é muito legal a amizade que essas duas personagens vão criar. É muito legal o desenvolvimento do livro, mas o final, gente, meu Deus, foi um dos poucos livros que eu tive vontade de tacar na parede quando eu terminei de ler. Juro pra vocês. Não sou uma pessoa que vai estragar os livros ou algo do tipo, mas eu juro, eu fechei o livro com raiva. Eu geralmente não gosto de ter esses sentimentos. Por isso que esse livro acabou entrando nessa lista como, digamos, um bônus. Porque o livro em si não foi decepcionante, tanto que ele não teve uma nota super baixa, mas o final desse livro me causou um pouco de estresse, admito. Bom, e esse era o vídeo, essas foram as minhas decepções desse ano. Me conte aqui nos comentários qual foi a sua maior decepção deste ano. Vou ficar curiosa em saber. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal para não perder os próximos. Lembrando que semana que vem a gente tem uma lista de melhores leituras desse ano. E olha, esse ano eu tive alguns favoritos que eu preciso panfletear para vocês. É isso, um beijo e até o próximo!